Olá, amigos, companheiros, irmãos, muita paz, muita luz. Que Deus nos abençoe, nos guarde nas energias do bem, propiciando ao nosso coração bem-estar e alegria. Vamos fazer uma leitura compartilhada do livro Contos e Apólogos, do Espírito Irmão X, ou Humberto de Campos, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nós escolhemos para a leitura de hoje compartilhada, o item 7, a ficha. É uma leitura rápida, um pequeno comentário para nossa reflexão como espírito espíritas. Apenas uma reflexão breve. João Mateus, distinto pregador do Evangelho na seara espírita. Na noite em que atingiu meio século de idade no corpo, depois de orar enternecidamente com os amigos, foi deitar-se. Sonhou que alcançava as portas da vida espiritual. E, deslumbrado com a leveza de que se via possuído, intentava alçar-se para melhor desfrutar a excelsitude do paraíso. Quando um funcionário da passagem celeste se aproximou a lembrar-lhe solícito: João, para evitar qualquer equívoco e surpresa desagradável, no avanço às passagens celestes, convém uma visita de olhos em sua ficha. E o viajante recebeu o primoroso documento em cuja face leu espantadiço: João Mateus. Poderia ser Marco Túlio, poderia ser Michele, poderia ser Márcia, poderia ser Aguinaldo, Ricardo, Fabiano, Paulinha, Gisele, Luiz Fernando, Senhor Luiz, poderia ser Maurilo, Lu, Braulio, Sandro, Márcia 2 vezes. Quem mais que a gente vai relacionar? Delma, Gisele, Juliene, Ricardo. Eu tenho que lembrar aqui para não deixar ninguém de fora, porque na hora que for fazer a passagem para os páramos celestiais, nós vamos precisar de rever nossas fichas. Sandro, 2 vezes, porque esse precisa de 2 vezes, nós precisamos de muitas vezes, né? Os nomes não interessam, pode ser muitos outros. Quem estiver me escutando, coloca o seu nome na ficha. Então, agora não ficou ninguém de fora, está todo mundo dentro da reflexão. Coloque o seu nome na ficha. Se eu esqueci o nome de alguém, me perdoe, porque a cabeça vai falhando em buscar muitos nomes. João Mateus, renascido na Terra em 1904. Berço manso. Pais carinhosos e amigos. Inteligência preciosa. Cérebro claro, instrução digna, bons livros. Juventude folgada, boa saúde. Invejável noção de conforto, sono calmo. Excelente apetites. Seguro abrigo doméstico. Constante proteção espiritual. Nunca sofreu acidente de importância. Aos 20 anos de idade, empregou-se no comércio. Casou-se aos 25 anos, em regime de escravidão da mulher. A época, 1904, né? Católico romano até os 26 anos. Presenciou sem maiores atenção 672 missas.
Aos 27 de idade, transferiu-se para as fileiras espiritistas. Compareceu a 2.195 sessões de espiritismo sob a invocação de Jesus. Realizou 1.602 palestras e pregações doutrinárias, escrevendo cartas e páginas comoventes. Notável narrador, polemista cauteloso, 4 filhos. Boa mesa em casa. Não encontrava tempo para auxiliar os filhos na procura do Cristo. Efetuou 106 viagens de repouso e distrações. Grande intolerância para com os vizinhos, refratários a qualquer mudança de hábito para a pretensão do serviço aos outros. Nunca percebe se ofende o próximo através de sua conduta, mas revela extrema suscetibilidade ante a conduta alheia. Não vê a trave no olho dos outros, não vê o cisco no olho dos outros, enquanto não vê a trave nos seus próprios olhos. Relaciona-se tão somente com amigos do mesmo nível social. Sofre horror às complicações da vida social, embora destaque incessantemente o imperativo da fraternidade entre os homens. Sabe defender-se com esmero em qualquer problema difícil. Além dos recursos naturais que lhes renderam respeitável posição e expressivo reconforto doméstico, sob o constante amparo de Jesus, através de múltiplos mensageiros, conserva bens imóveis no valor de 600 milhões de euros, ou 600 milhões da moeda beluvalina, que são as 2 moedas do mundo mais valorizadas no nosso tempo. E guarda em conta de lucro particular a importância de 302 milhões de euros ou beluvalinos para Jesus, que procurou na pessoa de mendigo, de necessitados e doentes, deu, durante toda a sua vida, 90 centavos de reais. Para cooperar no apostolado do Cristo, já ofereceu 12 mil reais em obras de assistência social. Débito. Quando ele foi ler o débito, quando ia ler o item referente às próprias dívidas, fortemente impressionado, João, nós acordamos, era manhãzinha. À noite, bem-humorado, reuniu-se aos companheiros, relatando-lhes a ocorrência. Estava transformado, dizia. O sonho modificara-lhes o modo de pensar. Consagrar-se-ia durante o trabalho mais vivo no movimento espírita. Pretendia renovar-se por dentro. Reuniria agora palavra e ação. Não mais teoria, mas prática. Para isso, achava-se disposto a colaborar substancialmente na construção de um lar destinado à recuperação de criaturas desabrigadas que, desde muito, desejava socorrer. A experiência daquela noite inesquecível era, de certo, um aviso precioso. E, sorridente, despediu-se dos irmãos de Ideal, solicitando-lhes novo reencontro para o dia seguinte. Esperava assentar as bases da obra que se propunha levar a efeito. Contudo, na noite imediata, quando os amigos lhes bateram à porta, vitimado por um acidente das coronárias, se fosse hoje, a gente ia falar que era das coronárias vírus,
João Mateus estava morto. Para descontrair um pouco. As coronárias vírus estão matando pior do que as coronárias cardíacas. A ficha. A ficha é a resultante das nossas benesses divinas. Tudo aquilo que Deus nos oferece dentro do nosso contexto, das nossas possibilidades de ganho. E dentro dessa benesse divina, nós somos agraciados com muitos bens, com muitas possibilidades, se não materiais, de inteligência, de tempo, de recursos, vários outros, e a gente tem a possibilidade de transferir um pouco disso para a nossa humanidade, dentro do esforço, desejo e lealdade ao Cristo de cada um de nós. Ali nós vimos que João Mateus teve uma vida relativamente tranquila. Não passou pelas dificuldades que muitos milhões de pessoas passam. E também não passou pelas facilidades que muitos outros passam, mais do que ele. Mas a vida dele foi relativamente tranquila, na média. Teve recursos financeiros, recursos intelectuais, recursos familiares, recursos da Igreja Católica, recursos do centro espírita, da teoria. E ele, então, possuidor de tantas coisas, verificou-se que ele ainda estava em débito. E qual é o nosso débito diante da vida? Tudo aquilo que fizermos será pouco pelo que recebemos de Deus. Se a gente fizer uma análise, um dia eu estava conversando com o Ambrósio a respeito dos meus caderninhos, das minhas anotações. Ele falou assim, olha, vai trabalhando, vai fazendo a sua parte, que nós vamos revendo os itens aqui e a gente vai entrando no acordo. Mas não procura saber o conteúdo e a quantidade de itens, porque isso vai te causar uma séria complicação psicológica, emocional. É a mesma coisa do João Mateus, quando ele verificou que ele estava em débito por tudo que ele tinha conseguido. E quando ele se colocou predisposto a fazer mais, o tempo reencarnatório dele findou. E ele voltou para o plano espiritual com o desejo de ter contribuído. O texto é muito profundo e inteligente. Não é para colocar medo na gente e nem nos forçar a fazer algo, mas é chamar a nossa atenção para que a gente possa se despertar e despertar a consciência enquanto estamos a caminho. Não tem uma passagem do Evangelho de Jesus que ele fala assim, reconciliai com os vossos adversários enquanto está a caminho com ele? Quem são os nossos adversários? São todas as nossas atitudes equivocadas do nosso passado. Ou seja, todo o agravo que eu causei à lei, esse é um adversário que exige reparação, reconciliação, transformação. E então eu tenho que observar essas questões e me reconciliando. Como que eu faço isso? Me abrindo para o outro, para a vida, para o próximo, deixando fluir as benesses que Deus me oferece. Quando eu falei aqui do meu amigo Ambrósio, que estava revendo o meu caminho, certamente ele e outros assinaram em branco a possibilidade da minha encarnação. Ele me dirige de uma forma extraordinária, me conduz para o bem e tenta me evitar que eu vá para o caminho do mal. Tenta evitar que eu vá para o caminho do mal, me aconselhando, mas ele não vai me segurar, não vai me expressar. Uma outra forma da gente refletir esse texto é falar da nossa transformação moral. Lembrando aquela pergunta de Santo Agostinho, fazei o que eu fazia todos os dias da minha vida. Passava a minha consciência em revista e verificava todos os atos das minhas ações diárias. Todos os meus atos diários. E se dano causei a alguém, se infligi a lei, se não pratiquei o bem, o amor e a caridade, eu procurava rever tudo aquilo e no dia imediato procurava remediar tudo aquilo que mal feito foi.
A ficha é a nossa condição existencial no mundo e as possibilidades que nós recebemos do plano espiritual. A bênção da vida. Às vezes reclamamos como filhos ingratos que nós não queríamos nascer porque nós não estamos de acordo com a vida que nós estamos levando. Falamos com nosso pai, com a nossa mãe, mas eu não pedi para nascer. Isso é a maior mentira. Nós imploramos para nascer. Nosso pai e nossa mãe talvez possa não nos ter dado tudo aquilo que a gente queria, mas eles nos deu a possibilidade sagrada de ascendermos aos altiplanos da luz, nos oferecendo um corpo, um lar, por mais difícil que ele seja, ele foi ofertado a gente. Mesmo que seja uma creche, mesmo que meu pai e minha mãe tenham me abandonado quando eu nasci e eu fui viver numa creche e estou vivendo até hoje, só de ter a bênção de ter recebido um corpo é uma bênção divina. João Mateus ali, não lembro se falou da saúde, do corpo, da vida, da possibilidade, né, de ter uma igreja, de ter uma doutrina espírita. Olha quantas coisas. E se a gente começar a abrir o leque, a gente vai ver que existe milhões de coisas que a gente recebe sem perceber. O ar que respiramos, a água que bebemos, o sol que nos traz vigor, energia, vitamina D, que é tão importante nesses momentos que estamos vivendo, e por aí vai. Quantas benesses e benesses. Eu procurei refletir inicialmente com um grupo de trabalhadores, mas esse estudo, essa ficha serve para todo aquele que está me escutando e que se queira colocar no lugar do João Mateus. Aí os nomes são variados. Escutem, reflitam e observem como Deus nos dá sempre o que necessitamos e nos dá em abundância, porque Ele nos coloca na vida para que a nossa vida seja abundante de amor, de felicidade, de paz, de tranquilidade e uma série de questões. Vamos valorizar a nossa vida, vamos valorizar os bens que temos, vamos valorizar a amizade, os amigos, os familiares, o pai e a mãe, por mais difícil que seja, todos eles são bênçãos divinas. Até o governo, né, os políticos que geralmente a gente não gostam, né, não gostamos, até eles são bênçãos divinas para a nossa consciência e a nossa caminhada evolutiva. Muita paz, muita luz, muito amor no seu coração. Que Deus vos abençoe e vos guarde, nos dando e vos dando aquilo que necessita realmente para a ascensão da consciência aos altiplanos